Salve, salve, pessoal! Vídeo novo na área e antes de tudo, Bolsonaro está condenado. Muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas! Finalmente, gente, nós que esperamos tanto por esse dia, finalmente podemos sextar e aproveitar os próximos dias com um alívio tremendo, porque se Bolsonaro está sendo agora condenado, isso certamente é fruto de uma luta incansável que a classe trabalhadora, os povos oprimidos do país travaram todos os últimos anos, pela punição dos golpistas bolsonaristas, por Bolsonaro na cadeia, a bandeira sem anistia que ecoou muito forte em todos os cantos do país. Essa vitória é nossa. E o tema do vídeo de hoje é exatamente esse. Eu quero debater a condenação do Bolsonaro pelo STF e debater se o STF é o nosso aliado ou não é, e quem pode ser e quem é o verdadeiro garantidor e defensor da justiça. Lembrando que esse tema foi escolhido por vocês lá no meu Instagram, gente. Eu fiz uma enquete, acho que funcionou bem esse modelo. Na medida do possível, vou implementar essa técnica para vocês escolherem os temas dos vídeos da semana. E antes de começar, quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Essa semana nós passamos a marca de 3.000 seguidores aqui. Eu tô bastante feliz que o canal tá crescendo e eu preciso de você para que o canal vá mais além. Então, se você acha que são interessantes as ideias aqui dos temas dos vídeos, se você concorda com o que eu falo, se você quer ver esse canal crescendo e podendo apresentar essas ideias para mais pessoas, se inscreve, curte, compartilha e manda para os amigos sobre tudo isso, falando, ó, segue lá, tal. Assim vocês me ajudam muito. Indo ao debate, lembrando que estou gravando o vídeo no dia 11, quinta-feira. Isso é importante porque o vídeo será postado dia 12, sexta, que é justamente o dia que o STF vai ter sua última sessão para debater a dosimetria da pena. Até já tem algumas especulações, mas nós não sabemos o que é que essa primeira turma do STF vai indicar em termos de quantos anos o Bolsonaro precisa ficar preso e os seus cúmplices aí todos também. Esse certamente será todo um amplo debate entre os ministros amanhã, então levem isso em consideração, tá bem? Gente, a primeira coisa é que na última semana e nos últimos meses rolou uma euforia geral aí. E eu entendo que essa euforia ela é expressão de um sentimento de satisfação, de realização diante da condenação do Bolsonaro. É uma coisa que a gente queria muito, a gente lutou muito por isso. Todo mundo esperou a fatídica sexta-feira para poder beber com os amigos e comemorar essa condenação, essa prisão. Então, legítimo, tá? Eu acho que todo mundo tem mais do que o direito de poder liberar as forças agora e estar eufórico mesmo diante da condenação. Para mim o problema é quando essa euforia vem combinada com uma exaltação dos ministros do STF ou do STF enquanto instituição ou do judiciário enquanto o suprassumo da justiça aí. Lembrando o seguinte, gente, o STF ele é a instância máxima do poder judiciário, que é um dos 3 poderes daquilo que se chama Estado Democrático de Direito, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário. O STF é formado por 11 ministros, tá? Um parênteses é que o povo da extrema-direita diz que hoje uma grande vitória é que os jovens estão sabendo os nomes dos 11 ministros do STF, e isso é diferente da época que a esquerda governou o Brasil por muito tempo, que pra mim é um papo mal nada a ver, mas enfim, fica aí essa informação para você saber que são 11 ministros do STF, apenas uma mulher que é a Carmen Lúcia, divididos em 2 turmas. Quem votou a condenação foi a primeira turma. Então, esse é o judiciário e essa euforia que nós vimos aí, muitas vezes vem combinada de uma exaltação da figura dos ministros ou da instituição. Então, no dia de hoje, gente, eu vi muito uma exaltação da Carmen Lúcia, que foi a ministra que deu o voto ali para garantir a condenação. E a Carmen Lúcia sendo retratada como a redentora da pátria, a salvadora geral da nação, a mulher empoderada, símbolo de resistência feminina e feminista. E para mim não é bem assim. Ou mesmo o que virou a figura do Alexandre de Moraes, do Xandão. Ele às vezes é quase retratado como o ícone, o símbolo da esquerda. E para mim não tem nada a ver, né? E mesmo ideias como o STF, Judiciário, como os garantidores da vontade do povo, como os principais aliados que nós temos neste momento na luta por justiça, por resistência, contra as impunidades. Em alguns momentos, inclusive, STF e Judiciário retratados quase como se fossem instituições anticapitalistas, tipo assim, o suprassumo da resistência da classe trabalhadora. Para mim é um problema que essas ideias venham pareadas, porque eu acho que você iludir as pessoas de que alguém
alguém agirá em nosso nome, significa nos desorganizar. Então, toda e qualquer ideia de que tem um Messias, um agente político salvador, que a ação dele redime o resto, e a ação dele resolve os problemas, qualquer ideia dessa desempodera a classe trabalhadora. E aí eu não tô falando no sentido da palavra empoderamento na sua apreensão liberal, tô falando no sentido de emancipação da classe trabalhadora mesmo, que a luta socialista, no fim das contas, é a luta pela emancipação da classe. E isso não quer dizer só, é a luta pra daqui, sei lá quanto tempo, a gente tomar o poder e em algum momento abolir as classes sociais. Também é o objetivo, né? Mas você se emancipar é você também assumir o controle da sua própria vida hoje. É você ir entendendo como funciona a sociedade para você entender o mundo externo e se entender dentro disso também. É um processo que se dá não num futuro distante, é um processo que se dá no agora, mirando o futuro, mas com o pé bem fincado no chão. Todas essas ideias de STF Salvador, Carmen Lúcia Salvador, Xandão, o Rei da Pátria, tudo isso ilude e atrasa a gente e passa a falsa sensação de que nós não precisamos agir, não precisamos fazer nada, porque tem alguém agindo em nome do bem. Gente, a primeira comprovação de que os interesses dos ministros e do STF não estão naturalmente pareados com os interesses da classe trabalhadora tem a ver com o fato deles serem um pilar de sustentação da governabilidade burguesa. Ou seja, eles são parte importante e fundamental da continuidade do sistema político, do sistema capitalista. De fundo, esse debate sobre a governabilidade burguesa é o debate sobre o Estado burguês. Qual é o papel do Estado burguês? Do nosso ponto de vista, dos socialistas e comunistas, o porquê que é importante abolir o Estado burguês. Esse, para mim, é um debate fundamental. Um dos mais importantes que eu li na minha vida foi O Estado da Revolução do Lenin, que mudou a minha compreensão, meus horizontes. Eu indico completamente. Nós não vamos debater esse livro aqui hoje, mas este é um dos vídeos em que nós vamos começar a entrar um pouco mais nessa temática e nesse problema que, para mim, é fundamental para qualquer um que queira estudar o socialismo, entender mais sobre como funciona o capitalismo e tal. E o STF, Judiciário, os ministros fazem parte desta sustentação. E duas coisas que nós podemos observar como indícios, né, para confirmar isso. A primeira são as votações que os ministros e o STF tiveram em outros momentos. Porque, gente, eu iniciei esse vídeo de hoje dizendo que se a condenação existe, ela é fruto da nossa luta. E isso não é um detalhe. Isso é fundamental para a gente perceber que o que existe de avanço nas coisas da sociedade, raramente, assim, quase nunca ocorre porque alguém deu uma canetada, alguém deu um voto e a coisa aconteceu. Ocorre por pressão social, porque existe apelo nesta temática. Então o fato da gente estar há meses lutando foi o elemento mais determinante. Se ninguém tivesse levantado a bandeira sem anistia, talvez o STF não teria sido pressionado a se posicionar de tal maneira. É claro que no meio do caminho foram surgindo uma série de evidências, áudios, vídeos, vazamento, delação premiada, etc., que foi ficando feio também para o próprio judiciário brasileiro não se posicionar diante de uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que é um dos crimes pelos quais Bolsonaro está sendo condenado, e tentativa de golpe de Estado também. Fica feio para um judiciário não se posicionar. Mas não tenham a menor dúvida, gente. Se hoje a condenação existe, é porque houve luta. Tanto é assim que nós podemos ver que os votos dos ministros e do STF não coincidem sempre com o que interessa e com o que é bom e necessário e justo para a classe trabalhadora. Na verdade, muito pelo contrário. A maior parte dos votos do STF são votos que coincidem com o interesse das classes dominantes. Por exemplo, uma pauta progressiva que foi até aprovada recentemente é o tema da maconha. E por que foi aprovado, gente? Porque existe um debate fortíssimo sobre isso. Existem avanços no estudo da ciência, inclusive, que os movimentos utilizam como respaldo político para a gente comprovar que essa pauta é importante. Existe uma pressão, inclusive médica, para que a cannabis seja utilizada para os tratamentos. Aí os ministros votaram. Mas, por exemplo, uma temática fundamental que tem a ver com o marco temporal. O marco temporal foi debatido no STF no primeiro ano do governo Lula e os ministros se posicionaram a favor do marco temporal. Tiveram audiências com indígenas lá dentro, mesmo com uma movimentação dos movimentos sociais, com espaços de debate, ainda assim os ministros não cederam, o que também nos comprova que não basta só lutar
para que eles cedam, né? Depende de uma série de elementos. Depende da correlação de forças naquele momento específico, do grau de apoio daquele movimento na sociedade, das brigas internas entre os setores aí da classe dominante. Quero dizer que a luta contra o marco temporal, eu acho que foi uma luta forte. O fato dela não ter sido forte o suficiente para derrotar o STF não significa que ela foi menor, mas é fato que o STF não se dobrou. Ou ainda, gente, nesse momento o STF está debatendo temáticas relacionadas ao mundo do trabalho, tem a ver com o meu último vídeo, inclusive, e eles estão se posicionando a favor da pejotização, que é o problema lá que nós falamos, que é quando as empresas contratam um MEI, um microempreendedor, que na prática trabalha como se fosse um CLT, mas que não tem os direitos de um CLT. E o STF, sob o pretexto e o discurso da modernização, está assimilando e defendendo pautas que flexibilizam os direitos do trabalho. Quem vai se prejudicar no final é a classe trabalhadora. Isso para mim é uma primeira comprovação. E um segundo indício que nos demonstra que eles fazem parte dessa governabilidade burguesa, gente, tem a ver com a própria trajetória individual dos ministros, cara. Porque é um negócio bem absurdo mesmo. Se falou muito do Fux, que foi o tal do ministro que votou contra a condenação do Bolsonaro. E que nesse momento tá se alinhando politicamente à extrema-direita. E aí todo mundo relembrou da frase lá que o Moro falou pro Deltan Dallagnol na época da Lava Jato, "In Fux we trust", já talvez demonstrando um possível alinhamento do Fux e tal. Fux não, né? Fux. Eu falei Fux pra rimar com trust. Cara, o problema é que o Fux foi indicado pela Dilma quando ela era presidente. E se você vai ver as indicações dos ministros, ocorre uma série de coisas bastante difíceis de você compreender. Eu até utilizei isso como temática pra desmascarar a galera da direita com quem eu debati, né? Porque nesse momento, por exemplo, o Fux vira o arqui-inimigo da esquerda, mas lá no passado ele foi encarado como aliado. Nesse momento, o Xandão é o máximo aliado da esquerda, é a figura redentora da pátria. Mas lá no passado, ele foi indicado pelo Temer. Quando o Temer foi no seu curto período presidente, o Alexandre de Moraes sempre foi um ministro politicamente dito de direita. Talvez não uma direita bolsonarista. Nem o Fux é da direita bolsonarista, digamos assim. Tem outros ministros com alinhamento mais diretamente bolsonarista, que foram indicados pelo próprio Bolsonaro, como é o caso do André Mendonça, o Nunes Marques, mas enfim, o Xandão é um cara de direita. Hoje é aliado, no passado foi inimigo. Quando ele foi indicado, o PT fez um escarcéu no país. O Alexandre de Moraes, ele já foi filiado publicamente, tá? Os ministros podem ter relação partidária, não é proibido pela lei, mas é melhor que não, que você seja imparcial. Mas o Alexandre de Moraes já foi filiado ao DEM, já foi filiado ao PSDB, ele já foi secretário de segurança do governo do Alckmin, quando o Alckmin era do PSDB, em São Paulo, e isso pra mim, inclusive, do Xandão, secretário do Alckmin, diz muito sobre o que são essas figuras. Porque quando o Xandão foi secretário do Alckmin, ele esteve à frente da condução de um episódio muito triste para o povo trabalhador e periférico de São Paulo, que foi a chacina de Osasco e Barueri. Então, tenham em conta que o Alexandre de Moraes tem as mãos sujas de sangue nesse sentido. No passado, secretário de segurança com as mãos sujas de sangue de um governo do Alckmin, que era na época o fascista, vocês devem lembrar, fechando escola, o tema da merenda, e hoje Alckmin vice-presidente e Xandão visto como o defensor da pátria. Isso para mim demonstra muito o problema da governabilidade burguesa, inclusive. Para mim isso aí demonstra o problema do próprio PT, que já é tão parte dessa dita governabilidade burguesa que utiliza os critérios da própria governabilidade burguesa para medir o que é bom ou o que é ruim. O que eu quero dizer? No nosso entendimento dos socialistas, marxistas, comunistas, a régua que você utiliza para medir as coisas da sociedade é a régua de classes. O que é bom para o proletariado ou o que é bom para a burguesia. Você sempre pensa com essa distinção. Serve? Serve a quem? Ao proletariado ou à burguesia? Isso aqui é interesse. Interesse de quem? Do proletariado ou da burguesia? Nós não nos baseamos nessa
essa ideia de um sujeito único, universal, o cidadão. A ideia, inclusive, na qual as instituições burguesas e o direito e o judiciário se baseiam, né? Na ideia de que perante a lei somos todos iguais. Só que na vida real, quando você vai observar, não somos. Cada pessoa pertence a uma classe social. E com isso eu não quero dizer que não tenham distinções dentro da classe, porque existem várias dentro da classe trabalhadora e dentro da burguesia, mas quer dizer que existem mais semelhanças entre nós do que a gente imagina. Então a régua do PT já não é uma régua de classe há muito tempo. No passado acho que até era, mas também nunca foi uma régua de classe no sentido de aqui nós vamos levar a classe trabalhadora às últimas consequências na luta contra a burguesia, que é a classe que nos esmaga. Nunca foi assim, tá? O PT nunca foi socialista, embora é fato que o PT já tenha tido uma régua de classe. Mas hoje já não tem régua de classe nenhuma, então o que era ruim no passado hoje se torna bom. A depender da conjuntura. Se os ventos hoje estão mais reacionários, digamos, o inimigo de ontem se torna um aliado de hoje, porque hoje surge uma coisa pior do que a que existia ontem. Só que o problema de encarar as coisas dessa maneira é que além de você relativizar aquilo que tem importância pra você, que é, cara, simplesmente não acho que um aliado nosso é alguém que tem mãos sujas de sangue do nosso povo, entendeu? Então você vai abrindo mão de defender a memória e a luta e defender o seu lado incondicionalmente. Dissocia, né? Como se o fato de ter surgido uma figura pior hoje não tivesse a ver com justamente ontem ter esse inimigo aí que você não combateu até o final, ou melhor, invertendo. O fato dessa figura pior seguir existindo não ser resultante do próprio mecanismo da governabilidade burguesa que mantém intacta figuras ruins e que permite que elas se desenvolvam e dissocia, né? Como se o fato de hoje um Alckmin e um Alexandre de Moraes serem aliados não tem nada a ver com o Bolsonaro e o bolsonarismo seguirem sendo um fenômeno com expressão política, né? E pra mim tem tudo a ver. Enquanto você não romper com os setores da burguesia, enquanto você não defender de maneira incondicional a classe trabalhadora, você vai permitir que figuras como essas se desenvolvam. Pra mim, a primeira comprovação de que STF e ministros não estão do nosso lado é isso. Os votos deles e a trajetória política individual deles, que estão completamente afundados aí no regime. Então tem coisas, por exemplo, o Zanin. O Zanin foi o penúltimo ministro indicado por STF, indicado pelo Lula em 2023. O Zanin é tido hoje como um dos ministros mais conservadores do STF. Então, são coisas assim que não se entende. O Gilmar Mendes, há menos de 10 anos atrás, ele era tido como o mal encarnado na Terra. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. Essa frase foi atribuída a ele por um outro ministro do STF, que é o Barroso. Então, até ontem, o Gilmar Mendes era a encarnação do mal. Agora tem ministros bolsonaristas, que em tese são o pior que existe. E o próprio Barroso é um cara que vota coisas contra a classe trabalhadora. É parte de todas essas votações. O STF recentemente votou contra a constituição do piso dos trabalhadores da enfermagem. O Barroso teve papel central nisso, porque o Barroso é quem preside hoje o STF. Então, assim, a coisa não tem muito critério mesmo, né? Quando você vai ver quem é bom, quem é ruim, é todo mundo ali afundado na politicagem. Mas além de tudo isso, gente, outros fatos que comprovam que STF e ministros não estão identificados com interesses da classe trabalhadora tem a ver com o próprio papel do judiciário enquanto instituição dentro do Estado burguês, como eu dizia, e tem a ver com as desigualdades de classe que se comprovam dentro do próprio judiciário. Então, aqui para fazer essa discussão, eu quero usar um texto do Karl Liebknecht chamado Estado de Direito e Justiça de Classe. O Karl Liebknecht, gente, Liebknecht, não sei, foi um revolucionário alemão, lutou e se organizou no mesmo período, foi contemporâneo da Rosa Luxemburgo, e ele tem várias elaborações interessantes sobre o tema
do direito, das instituições do Estado, da justiça. Eu vou ler aqui alguns trechos, vamos colocar na tela. Então o texto começa: companheiros, companheiras de partido, devo começar de uma maneira um pouco seca. Quando se fala de justiça de classe, deve-se em primeiro lugar falar do Estado. Aí ó, o Estado burguês, né? Nós marxistas entendemos sob o conceito de Estado não meramente uma organização de seres humanos que se encontram ligados pela descendência, pela nacionalidade ou pelo local comum de residência, que é, gente, parênteses, né, o conceito de Estado que se ensina nas escolas. Pelo menos foi dessa maneira que eu aprendi. Em nossa concepção, o Estado pressupõe, antes de tudo, o fato de que no interior das organizações de seres humanos existem diversas camadas que possuem distintos interesses. No conceito de Estado, já está incluído o conceito de justiça de classe. Encontramos sociedades de classes já mesmo nos períodos mais remotos do desenvolvimento da humanidade. Desde há tanto tempo, possuímos também um Estado. Então percebam aqui duas ideias que se associam, que é o que o Lenin vai trabalhar mais a fundo no Estado da Revolução, que é a ideia de que Estado existe quando existe sociedade de classes. Portanto, o Estado, ele é um regulador dos interesses de classe, da classe que domina a sociedade a cada momento. Seguindo aqui. Esse Estado é organizado no sentido daquela parte da população que possui a maior influência. Em um primeiro aspecto, vale o princípio da maioria democrática, que significa a submissão de uma minoria numérica. Porém, a dominação pode ser exercida não apenas através da maioria numérica, senão ainda através da maioria com poder visível, que pode também tornar uma minoria mais forte do que a maioria da população. Que é exatamente o que acontece hoje, né, gente? A classe dominante é a burguesia, são os detentores do capital. Esses caras é 1% da humanidade e impõem o seu poder não de maneira numérica, senão de outras formas. Nas lutas constitucionais modernas, situa-se em primeiro plano a luta pela separação dos poderes, isto é, sobretudo a separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Pensem, gente, que a conquista destes três poderes foi uma conquista importante e progressiva na luta do desenvolvimento da humanidade, porque no passado, inclusive, nem os três poderes existiam no período do feudalismo, da autocracia, da igreja como instituição dominante da sociedade. É curioso pensar nisso, né? Ao lado da luta pelo poder legislativo, com vistas à criação de um parlamento, impulsiona-se a luta pela modificação da relação existente entre o poder judiciário e a administração, o executivo, visando a separação dessas ambas funções e a independência da justiça em face do executivo. A administração, o executivo, né, e a polícia permanecem atribuídas ao governo, enquanto um meio de poder imediato que o habilita a decretar no momento adequado, em diversos domínios, acerca do que entende ser o bem. Junto ao poder judiciário independente, isso é colocado de maneira diversa. Nele, no judiciário, o Estado eleva-se, em certo sentido, para além de si mesmo. Olha essa frase: o poder judiciário constitui a função mais sublime do Estado, porque o próprio Estado, e na verdade também seu poder legislativo, submete-se a esse poder criado por ele mesmo. Essa frase aqui é a explicação do que significa o poder judiciário dentro desse Estado. O Estado, representante do poder de quem domina, essa dominação não necessariamente é numérica, de fato, hoje, no capitalismo, ela não é. É uma dominação de uma classe sobre outra, sobre um poder que se dá através daqueles que detêm os meios de produção. E esse Estado, dividido em poderes, que foi uma conquista importante, mas na esteira do desenvolvimento destes poderes, o judiciário constitui e adquire, digamos, a função mais sublime, que é a função de submeter o poder sobre o próprio poder, porque o Estado é o poder ele mesmo. O Estado burguês é a simbolização máxima do que é a dominação. Então ele é a encarnação do poder. E o judiciário é aquela parte desta encarnação que tem, é quase como se tivesse destacado, né? O Lenin fala sobre isso, o Liebknecht em outras partes da elaboração dele também fala, os marxistas que estudam o judiciário também falam que o judiciário parece que paira acima do próprio Estado e se debruça sobre o próprio Estado, exercendo o poder do Estado sobre ele mesmo. Se isto é assim, qual é o papel do STF hoje?
entendendo mais a fundo o que é o Estado, os poderes do Estado. O judiciário não é só mais uma peça desse quebra-cabeça. Ele é a peça mais sublime, ele é a peça mais determinante para que este poder hierárquico rígido siga se submetendo às leis deste próprio poder. Porque o judiciário é aquele que vai dizer quem está saindo por fora das leis ou não, quem se submete às leis ou não, quem está por dentro deste ordenamento jurídico, político e social e quem não. O judiciário é a máxima instância que vai dizer isso. É quase como se fosse um fragmento de uma encarnação do mal. Digamos dessa maneira. É engraçado, mas é. Se isso é assim, gente, não tem como STF ser progressivo. Independente do papel que os ministros individualmente, inclusive, cumpram. Eu não acho que cumprem um papel em si progressivo, tá? Eu acho que o indivíduo na história, ele tem pouca capacidade de agir de acordo com a sua individualidade, de agir enquanto indivíduo. O indivíduo, ainda mais dentro de um aparato desse sublime, que é o poder do poder, digamos, ele tem que se adequar ao funcionamento dessa instituição. Ele encarna também o indivíduo, o que é esta instituição, certo? Mas suponhamos que fosse possível o indivíduo atuar isoladamente sem que ele encarnasse, um ministro do STF sem encarnar o que é o STF enquanto instituição. Ainda assim, o STF seria essa instituição aí que o Karl Liebknecht está falando que ele é. E aqui, a segunda parte da explicação do Liebknecht, quando ele vai falar dos 4 sentidos pelos quais se expressa a justiça de classe. O primeiro, preambulamente, expressa-se na própria condução do processo judicial. Todos os dias presenciamos a circunstância de que acusados dos melhores estamentos, ao surgirem diante do tribunal com bom traje, são tratados já na audiência de modo inteiramente distinto daquele com qual se trata os pobres, diabos, trabalhadores ou canalhas da social-democracia. Isso é justiça de classe. Aqui ele está chamando social-democracia como um sinônimo do que nós entendemos como revolucionário socialistas hoje, tá? Não é a dita social-democracia tipo PSDB da vida no Brasil. Social-democratas entendido como o povo do centrão ou da direita. Não é isso. Vejam, um dos primeiros marcos como a própria justiça tem os seus sentidos de classe e é perpassada pelo problema das classes. Isso é evidente. O tratamento que um trabalhador, um jovem negro tem e o tratamento que um político tem. O político com dinheiro na cueca, com mala de dinheiro, ele ainda assim não é visto como um agente com potencial de dano tão grande para a sociedade quanto um jovem negro da periferia. A seguir, então, a justiça de classe se manifesta na contemplação unilateral do material do processo judicial e na apreciação parcial da situação fática. Essa é talvez a parte mais importante da justiça de classe. Obviamente, existem muitíssimas exceções entre os juízes, isso não ignoro. Aí ele vai falar sobre os juízes e tal, pois não é a existência da exceção de indivíduos criminosos, senão a regra, isto é, o caráter de classe dos juízes, o que adquire socialmente importância. Os juízes agem, em geral, com a melhor das consciências, porém, no marco das melhores das consciências, não logram nada fazer senão justiça de classe. Não são capazes de conceber a situação fática corretamente. Compreendem tudo de modo diverso. Aos seus olhos, tudo adquire um significado distinto. Os juízes não possuem sensibilidade para com o acusado proletário, precisamente porque vivem, pensam e sentem em outra dimensão, que era justamente o que eu dizia antes, né? Que o indivíduo do judiciário, ele encarna, num certo sentido, os interesses de classe e interesses políticos dessa instituição. Então, ainda que tenha a melhor das consciências, não fazem senão reproduzir essa justiça de classe. Terceiro elemento, apontado pelo Liebknecht. Entretanto, a justiça de classe externa-se também na interpretação das leis. Também essa última atividade é fortemente influenciada pelo ponto de vista de classe dos juízes. A jurisprudência dos parágrafos de extorsão, que além disso é extremamente distinta para empregadores e empregados, fornece-nos o mais inequívoco exemplo. Isso é justiça de classe. E é certo, gente. Hoje, quase 50% das pessoas que estão encarceradas no Brasil não tiveram o direito a recorrer em nenhuma instância.
simplesmente nunca tiveram um julgamento em nenhum sentido. E quem vocês acham que são essas pessoas? É o proletariado, é a maçona negra da sociedade, é o povo que mora nas periferias que não é nem gente diante dos olhos desse povo. Então, por quê? Que alguns podem ter o julgamento e é primeira instância, segunda instância, tudo garantido, e outros não? Por que que se aplica de forma distinta para empregadores e empregados? E aí você pode atribuir essa discussão a burgueses e proletários, não apenas a empregadores e empregados. Outros sentidos também que denotem uma relação de dominação e de um dominado, né? Perpassado pela classe. Enfim, ponto 4. A justiça de classe manifesta-se igualmente no descomunal rigor das penas contra os odiados política e socialmente, e sobretudo contra os social-democratas, diga-se os revolucionários. Gente, nós estamos debatendo a punição do Bolsonaro. O máximo da pena que ele pode pegar são 40 anos. O que eu acho pouco, diante de tudo que ele merecia. Nós sabemos, nós vemos todos os dias os políticos, os corruptos, os burgueses saindo impunes dos processos de prisão que eles passam. Quando são presos no melhor dos mundos, cheio de regalia. É aquela história lá do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que o cara foi preso e quando foram ver, ele tinha de tudo lá dentro da cela. Ele tinha, inclusive, potes, assim, barris, com comida top de linha, com salmão, com, assim, coisa fina. É quase como se fosse o cara tirando férias num lugar privilegiado, distante do mundo. É um rigor das penas realmente muito desigual e descomunal. Então, esses são os 4 elementos aí do Liebknecht que demonstram a disparidade de classe. E ele encerra falando aqui: companheiros e companheiras do partido, essa é uma profunda verdade. A justiça é apenas possível através da eliminação do estado de classe pela social-democracia, pelos revolucionários. Assim concluo, solicitando a vocês que mantenham sempre em conta o fato de que não podemos esperar nossa salvação da voluntária magnanimidade dos dominadores, ou da amável adaptação dos governos do estado de classe. A consolidação do poder proletário, essa é a nossa salvação. O meio mais importante para isso é aqui, novamente, ganhar os trabalhadores para que ingressem nas nossas organizações, para que ingressem no nosso partido. É um pouco o que eu dizia antes, né? Qualquer ideia que passe a ilusão ou a noção de que nós não precisamos agir por nós mesmos e que virá alguém, a salvação na voluntária magnanimidade, é agir por nós, qualquer ideia nos afasta do rumo pelo qual nós precisamos seguir. Esse texto aqui do Liebknecht é muito interessante e, bom, tinha alguma parte aqui do texto que eu estava procurando que ele também dizia que, além de tudo isso, não é permitido ao proletariado exercer essa justiça tal qual é permitido àqueles que nos dominam. Acho importante citar isso porque na trajetória do Fuchs tem um acontecimento interessante, um escândalo, digamos, no qual ele teve envolvido, que tem a ver com um favorecimento da família, que é um favorecimento da família permitido por lei. Tem uma lei que estabelece que 1/5 de todas as vagas do judiciário podem ser indicadas por próprios membros do judiciário. E o Fuchs indicou a própria filha para ser desembargadora do Rio de Janeiro, no Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro. Quer dizer, 1/5 das pessoas do judiciário podem ser indicadas pelos ministros do STF, se eu não me engano é isso. Ele indicou a própria filha e fez todo um lobby gigantesco, fez o casamento da filha, tinham mais de 1000 convidados, um negócio bem orquestrado e armado para envolver figuras políticas, para fazer um trabalho de base um trabalho de base ruim nesse sentido, né? Que atende aos interesses dele, se aproximando de um setor aí que era um setor que tinha importância e relevância para ele conseguir aprovar essa indicação da filha dele, tá? E ele conseguiu, e a filha dele, com a minha idade praticamente, acho que com 32 anos de idade, 2 anos a mais que eu, virou desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com um salário muito alto, tá? Entre 20 e 30 mil reais, com uma pancada de benefícios, e ela sem exercer a trajetória do direito com alguma excepcionalidade. Nada no mundo indica que ela teria conseguido essa vaga
se ela não fosse filha do ministro Fux, o que desbanca a tese da meritocracia e o que demonstra que, inclusive, esse regime político, o judiciário, essa forma de legislar, de fazer com que se cumpram as leis, essa forma de exercer o poder sobre o poder, está profundamente marcada pelo tema da classe, porque mesmo quem faz parte desse aparato é um grupo selecionado sob a ótica da classe e de quem melhor pode atender os interesses de classe dessa instituição. Tendo feito essa reflexão, vamos ficando por aqui. Foi um vídeo diferente hoje, em que eu trouxe essas citações. Espero que tenha sido bom e que tenha dado para acompanhar. Vamos ver se nas próximas eu consigo já colocar na tela aqui antes. Eu tentei utilizar um outro programa, mas meu computador tá velho, não tô conseguindo usar tão bem ele. Então hoje tivemos que fazer dessa maneira aqui. E eu espero que tenha sido possível demonstrar como os ministros e o STF enquanto instituição e o judiciário enquanto um poder do Estado burguês não tem nada a ver com defender a classe trabalhadora e, portanto, você que está feliz com a condenação do Bolsonaro pode e deve muito comemorar. Mas para que a verdadeira justiça seja feita, quem tem que assumir nas suas mãos a tarefa de fazer a justiça somos nós, a maioria da sociedade, que somos a classe trabalhadora. Essa é a única justiça. Essa é a única forma de exercer justiça de verdade. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários dúvidas, opiniões, questões, ideias, polêmicas e seguimos conversando. Até a próxima.